A ditadura da Nicarágua aprovou nesta quinta-feira uma lei que permite o controle de toda a produção cinematográfica e audiovisual no país. A proposta de reforma da Cinemateca Nacional do ditador Daniel Ortega foi aprovada por unanimidade entre os 88 deputados do Legislativo. De acordo com nota divulgada pela Assembleia, com essa reforma, a Cinemateca Nacional, enquanto entidade pública, ficará encarregada de autorizar a pré-produção, produção, realização ou filmagem, exibição e distribuição de projetos audiovisuais, com o regime de dando seu aval em todas as partes da produção. A justificativa dada pela ditadura é de que a iniciativa resgatará, preservará e conservará a produção cinematográfica do país e será considerada patrimônio cultural. A lei gerou críticas por parte de produtores independentes. Um comunicado emitido pela classe afirmou que a medida tem caráter de controle e censura e ameaçam a liberdade de criação e de expressão cinematográfica. Além da marcação cerrada sobre os cineastas e artistas, a ditadura de Ortega também tem perseguido cristãos e meios de comunicação. Você, Zé? Olha, é de esquerda sim, é um ditador sim, e a interferência no Brasil direta não há. Mas há uma ligação clara com o PT, com o ex-presidente Lula, e não há nenhuma dúvida sobre isso. O Daniel Ortega é aquele ditador de esquerda que chegou através de um processo eleitoral, derrubou um ditador também, que era apoiado pelos Estados Unidos, e de lá para cá ele vem sucessivamente se mantendo no poder. Ele, aos 76 anos, é o que ele tem, ele chega aí ao quarto mandato consecutivo. Ele está no poder desde 79, ele teve uma primeira fase de 79 a 90 e agora voltou e como toda característica de uma ditadura, ele vem cortando liberdades de expressão, de imprensa, artística, como isso aí está dando uma repercussão enorme no mundo inteiro, né? O controle da produção audiovisual, de cinema, esse é um controle que, quando se chega assim a níveis de requinte, é quando todos os outros meios de comunicação já estão podados. Esta é a realidade. O Daniel Ortega é sim um ditador de esquerda. Onde se encontram aí PT e Ortega? É uma tentativa de se fazer uma linha de esquerda aqui no Cone Sul, fazendo com que toda a população possa votar em integrantes dos partidos de esquerda. Lembrando aí que nessa história do Daniel Ortega, esses mandatos adquiridos não valem nada quando todos os outros direitos são suprimidos. A eleição é sim uma forte característica de democracia, mas não é a única característica. Existem outras, como liberdade de expressão, substituição no poder. É fundamental que na democracia, de tempos em tempos, tem uma movimentação, e no caso lá não há. Então, não tem dúvida, primeiro, trata-se de uma ditadura de esquerda. Segundo, há uma forte relação ideológica, sim, com o Partido dos Trabalhadores e com os partidos de esquerda daqui do Brasil. Gana. Pois é, Vitor. Controle de produções cinematográficas. A Nicarágua, uma ditadura amiga do ex-presidente e ex-presidiário Lula. Eles querem controlar as produções cinematográficas. Curiosamente, ontem uma produção cinematográfica foi controlada aqui no Brasil. O documentário da Brasil Paralelo, o Teatro das Tesouras, um trecho foi censurado. E não foi censurado por promover as tais fake news, foi censurado porque disse verdade demais. Expôs demais o corrupto favorito do TSE/STF. E aí Alexandre de Moraes teve que, na sua decisão ali que desempatou se censuravam ou não a Brasil Paralelo, ele disse, olha, o conteúdo é até verdadeiro, mas pode levar a uma conclusão falsa. Ou seja, não podemos opinar, não podemos investigar, não podemos concluir. O controle de produção cinematográfica, ele está dentro daquele pacote do Ministério da Verdade que Orwell tanto muito bem desenhou na sua distopia 1984, né? Reescrever a história,
apagar as páginas, os fatos reais, né, que aconteceram na humanidade. Vocês lembram do fica em casa se puder? Se puder, o se puder nunca teve. Nós passamos 2 anos ouvindo fique em casa, seu negacionista, seu genocida, se você sair, você é A, você é B, você é C, você vai matar o seu avô, você vai matar a sua avó. Nunca teve o se puder. Portanto, querer reescrever o passado, querer controlar produções cinematográficas, censurar documentários, rasgar as páginas da história, isso é coisa de ditador. Está acontecendo na Nicarágua e vai acontecer aqui no Brasil, porque já tem gente censurando e controlando produções cinematográficas, jornalistas, canais de TV. Lembrando que a Nicarágua derrubou o sinal da CNN no país, e é isso que eles querem aqui. O Lula já disse, se eleito, ele vai controlar a mídia. Diga, Schelp. A Nicarágua é uma ditadura, vem sendo construída há vários anos e, como toda ditadura, tem a pretensão de ter um controle da cultura. É assim em relação ao cinema, por exemplo, na Venezuela, né? Você não tem na Venezuela liberdade para fazer um filme que tenha uma conotação política e que tenha, obviamente, um tom crítico, mesmo que sutil, ao governo chavista. Eu estive alguns anos atrás na Rússia, em Moscou, e visitei lá o maior estúdio de cinema russo, que é o Mosfilm, que é, inclusive, um dos mais antigos, né, do mundo, né? Eles têm clássicos do cinema russo muito antes de Putin, muito antes até do início lá da União Soviética. Foram feitos ou têm os direitos, né, são desse estúdio. E uma coisa que chamou muita atenção, porque é um estúdio que até hoje é semi-estatal, né, ele finge ser algo independente, mas não é nem um pouco, é exatamente a falta de liberdade. Então, quando eu conversei com o diretor desse estúdio, que é o diretor até hoje, e ele foi me descrevendo o tipo de filme que eles faziam, e era basicamente tudo com uma intenção de exaltação a Putin, exaltação a interesses políticos de Putin, ou a momentos da história que remetem de alguma forma a valores que Putin defende. Então, por exemplo, quando ele me mostrou lá um cenário que eles estavam produzindo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, em que havia um tanque fantasma, um tanque que se tornava invisível, que era do exército russo e que combatia os nazistas e assim por diante. E basicamente a mensagem era a mensagem da nostalgia da União Soviética, né, que é algo que é explorado pelo governo Putin. E nenhuma chance, zero chance de haver qualquer filme que tivesse uma conotação crítica ao governo Putin. E, além de tudo, o cinema russo hoje está basicamente sob censura. Diga, Mota. Tudo agora vai ficar sob o controle do Estado da Nicarágua. É sempre a mesma história, é o totalitarismo. A regulação do cinema é uma forma de colocar a mão dura do Estado sobre a sociedade. Outra forma é a censura. São ferramentas típicas das ditaduras. Artistas e jornalistas são perseguidos e censurados ou são cooptados, convencidos, seduzidos. Isso acontece em todos os regimes totalitários. Não há nada que o ditador tema mais do que um jornalista, um artista ou um pensador independente. Mas poucos são aqueles que têm coragem para resistir ao totalitarismo. São esses jornalistas, artistas, pensadores, empresários e cidadãos comuns que eu quero saudar agora. Vocês têm todo o meu respeito e a história não vai esquecer os seus nomes. Para fecharmos, Fiuza, 2 minutos. Tá um silêncio, né? Vocês não estão achando? Está um silêncio na classe artística. A classe artística que assina cartas
né, manifestos pela democracia, que faz vídeos. Meu Deus do céu, não cedam ao autoritarismo. Ora, é um silêncio ensurdecedor, porque o Lula é unha e carne com o ditador da Nicarágua. O Lula considera o Daniel Ortega um modelo de estadista. E pior, falar isso hoje está dando problema aqui no Brasil. A Nicarágua é aqui. Falar sobre a relação... Peraí, então deixa eu ver se eu estou entendendo, queridos colegas artistas. Vocês estão apostando na mordaça? Vocês estão sancionando uma ação abusiva do Tribunal Eleitoral, caçando línguas, censurando jornais. Isso não é aquele panfletinho, aquele versinho que você escreveu sobre uma situação imaginária. Isso é hoje aqui. Cerceando publicação de jornais que falem sobre a relação do Lula com a Nicarágua. Então, peraí. Se vocês querem mesmo a democracia contra esse autoritarismo horroroso que se instalou no Brasil, vocês precisam vir à tona, vir a público urgentemente. Vocês precisam dizer que com um controle estatal, centralizado de produções cinematográficas, acabou a arte. Cadê vocês para falar isso? Acabou o talento, acabou a criatividade. Wagner Moura, cadê você, Wagner? Extraordinário ator, artista esplendoroso, que talvez esteja aí envolvido num mal-entendido, né? Porque os sinais estão trocados. Onde é que está o pessoal do Instituto Morei na Sala, por exemplo? Ali tem, né, produção cinematográfica, não tem? Sempre com bons orçamentos e tal. Eles estão fazendo essa campanha, o jornalismo de banqueiro que fica perseguindo a gente aqui. A gente é uma mídia normal, a gente não tem esse poder todo, vocês ficarem sonhando com a gente, tendo pesadelo com a gente, mas está lá. O jornalismo de banqueiro fica dizendo que os pingos nos is, é aquela coisa horrível, reacionária. Né? Está aí o reacionarismo na cara de vocês. Está aí o autoritarismo dando na cara de vocês com o aliado do Lula. Vocês vão ficar escondidinho agora, porque tendo o orçamento do banqueiro, está tudo bem, vocês podem produzir o que queiram. Então é isso aí, é uma vergonha atrás da outra. Infelizmente, a gente espera aí que as máscaras caiam e que, de fato, a arte possa atuar em defesa da liberdade e não da panelinha, o que é uma vergonha.